Agora nós teremos a contribuição da engenheira civil Alexandra Sampaio, que fará uma introdução ao trabalho realizado pela Unisanta em parceria com a Defesa Civil de Santos e o Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista. A Alexandra Sampaio possui MBA em Gestão Ambiental e mestrado em Ciências Ambientais pelo PROCAM, da Universidade de São Paulo. É docente nos cursos de Engenharia da Universidade Santa Cecília e, desde 2011, coordena o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da mesma universidade, com atuação na área de modelagem numérica, meteoceanográfica e hidrológica a nível operacional, monitoramento ambiental e gestão costeira integrada. Convido ao palco a senhora Alexandra Sampaio. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse evento, é o primeiro evento que eu participo da ABMS. E eu vou fazer uma apresentação muito rápida, né, a convite da organização, para a gente expor um pouco o que a universidade vem fazendo em apoio às defesas civis locais. Uma vez que a gente vem observando já, ao longo de mais de 10 anos, necessidades específicas a nível operacional no enfrentamento de questões que envolvem bacias hidrográficas e a planície costeira, né, uma vez que a gente está situado numa região costeira. Então, aqui eu trouxe algumas fotos. Eu não vou falar tanto da questão do que a água, né, o que a precipitação causa nas áreas de morro e encostas, mas sim vou trazer um probleminha a mais característico de região costeira, que são as inundações costeiras e os alagamentos. E como que isso, de certa forma, causa um impacto ainda maior quando a gente tem esses eventos que vocês mostraram aqui hoje durante o dia todo. Então, aqui nós temos algumas imagens, né, que são muito características e recorrentes aqui na região. Eu não trouxe de todos os municípios, mas cada um deles aqui está representado, parte deles está representado nessas imagens. Então, a gente tem aqui uma imagem de Guarujá, no Carnaval. Aqui a região da Praia do Tombo, em Guarujá. São Vicente, também com inundação. Aqui um processo erosivo grande no balneário Gaivota, em Itanhaém. E aqui um bairro em Peruíbe que, curiosamente, se chama Jardim Veneza. Então, gostaria, não tem ninguém de Peruíbe aí, eu queria saber, né, da onde, se esse nome é sugestivo como a imagem. Então, essencialmente, o nosso laboratório, o nosso núcleo de pesquisas, ele tem o DNA ligado à modelagem numérica, né? Então, por isso que o que eu vou mostrar aqui, essencialmente, tem o assunto, né, o trabalho de modelagem inserido, né? É um laboratório que tem mais de 20 anos de atuação na região e, essencialmente, trabalha com modelagem numérica da hidrodinâmica, tanto costeira quanto de bacias hidrográficas, foi algo que a gente implementou recentemente, modelagem de ondas, transporte de sedimentos, qualidade de água, dispersão de poluentes, uma vez que a gente consegue reproduzir os fenômenos físicos que ocorrem no ambiente, né, seja ele atmosférico, ou costeiro, oceanográfico, ou no rio, a gente consegue, então, né, fazer novos estudos em cima desse sistema. Também atuamos um pouco na questão do monitoramento, por meio de alguns sensores, que a universidade instalou e de terceiros. E, recentemente, a partir do ano de 2014, nós passamos, então, a implementar sistemas operacionais. Tá? E, mais recentemente ainda, né, com a inteligência artificial, com os avanços nessa área, nós passamos a aplicar um estudo de aprendizado de máquina na previsão de eventos extremos meteorológicos, que eu vou mostrar para vocês rapidamente. Então, o que eu vou mostrar para vocês, acho que já foi dito aqui, a importância de redes de colaboração. Então, a universidade possui essa rede de colaboração, tanto interna, ou com grupos de pesquisas de outros países e universidades, mas também com parcerias institucionais. Então, uma das principais parcerias que permitiu com que a gente evoluísse os nossos sistemas operacionais aqui na região, principalmente do ponto de vista oceanográfico, foi a parceria com o Porto, mais especificamente com a praticagem do Porto de Santos. Então, algumas das nossas previsões hoje
são fornecidas aos práticos diariamente para o planejamento das manobras que ocorrem no Porto de Santos. Então, temos aqui também uma certa responsabilidade com relação a acidentes, eventualmente, que possam existir, e a gente, então, atua tentando minimizar, fornecendo previsões de eventos que possam ser mais críticos e, dessa forma, causar algum risco para a navegação na região. E temos uma outra rede extensa, da AEE, um parceiro grande nosso, Comitê de Bacias, Ecovias, que nos cede informações da rede pluviométrica deles, CETESB, enfim, uma série de outras instituições e alguns apoios financeiros para a gente implementar todas essas ferramentas. Então, apoio da própria Prefeitura de Santos, Praticagem, Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FAPESP e CAPES. Então, o primeiro sistema que eu quero mostrar para vocês é o que foi implementado e ficou disponível a partir de dezembro do ano passado, que é a Sala de Situação de Recursos Hídricos. E alguns dos nossos produtos, alguns dos nossos instrumentos, então, hoje alimentam a sala de situação, essa sala de situação. Então, aqui estão endereços de acesso público e todas as informações de sensores telemétricos, principalmente os pluviômetros do CEMADEM, as PCDs que monitoram os níveis de algumas bacias hidrográficas, estão nessa plataforma, integrados nessa única plataforma. Esse projeto é um dos projetos que alimenta a Sala de Situação de Recursos Hídricos, que é o projeto SACI, que teve o apoio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que ele recebe esse nome, né, que deriva do Sistema de Alerta de Chuvas Intensas na Baixada Santista. Por quê? Porque nessa convivência com a praticagem, principalmente a partir do ano de 2016, que foi um ano onde a gente teve um aninho muito forte, e, consequentemente, ressacas muito intensas na região, nós estreitamos o nosso relacionamento com a Prefeitura de Santos, e uma das maiores queixas era de que as previsões elas não alcançavam, né, elas não chegavam a alertar de acordo com a expectativa da própria Defesa Civil. Então, nós implementamos, junto com um pesquisador do CPTEC, algoritmos por meio de aprendizado de máquina, comparando os dados previstos com os dados medidos pelos pluviômetros do CEMADEM aqui instalados nos 9 municípios, e fizemos ajustes estatísticos para, de certa forma, melhorar a previsão, principalmente relacionados aos eventos com maior precipitação diária. Então, algo em torno de acima de 30 milímetros por dia. 30 a 40 milímetros por dia. Então, o resultado desse trabalho está disponível também na plataforma do CBHBS. Então, há essa interface gráfica onde, então, foi categorizado a previsão de precipitação acumulada diária para de 0 a 5 milímetros, ausência de chuva ou chuva fraca. Até vim aqui para poder enxergar melhor. De 5 a 10 milímetros, chuva fraca. De 5 a 30, chuva moderada. De 30 a 60, chuva forte. E acima de 60, chuva muito forte. Esses valores foram acordados junto com o meteorologista da Prefeitura de Santos e também um pouco inspirados ao sistema do CEMADEM, né, cujo valor limite é 70, acima de 70 já é considerado uma chuva forte, acima de 70 milímetros por dia. Só que a gente passou o dia inteiro aqui falando de chuvas de 150 milímetros, 200 milímetros, 900 milímetros. Então, o que a gente pode tirar, né, desse projeto e de como a gente vem abordando aqui quem trabalha com a questão da previsão meteorológica? Nós temos algumas limitações, né? Algumas delas são da ordem científica, né? Ou seja, as previsões elas não alcançam, elas não conseguem, por exemplo, prever uma chuva convectiva na região. Mas também temos limitações da ordem financeira, ou seja, falta investimento nessa área. A gente falou aqui, alguns de vocês falaram da Metsul. A Metsul roda um modelo meteorológico próprio com uma resolução de 3 quilômetros. O CPTEC tinha um modelo, o modelo WRF com 5 quilômetros, precisou diminuir a resolução dele para 7 quilômetros, porque não tinha investimentos, né, faltava capacidade computacional, o supercomputador estava no seu limite, ou havia problema de pagamento de energia, de custo de energia, e hoje ele roda um modelo de 7 quilômetros.
né, para 7 dias. Então, a gente esbarra nesses conceitos e nessas questões também relacionadas a investimentos e políticas públicas nisso. Então, é algo que a gente vem observando e discutindo com esses técnicos. E essa foi uma forma da gente poder entregar algo um pouco melhor para os municípios, né? E realmente os resultados, analisando aproximadamente um ano de dados comparados com os dados previstos, comparados com os dados observados, houve uma diminuição de 50% do falso negativo, ou seja, o modelo, sem os ajustes, fazia uma previsão que não tinha chuva e o projeto Saci apontava que haveria uma chuva forte ou muito forte. Então, com isso, a gente trouxe um pouco mais de acurácia na comparação da previsão com os dados observados. Lógico que a gente já sabe que precisa, então, incluir aqui uma nova categoria, né, de chuva muito mais forte, de uma chuva extrema, mas a gente também não tem histórico que nos ajude, por exemplo, a adotar essa técnica, né, estatística. Então, provavelmente, o investimento tem que ser em modelos com uma resolução cada vez mais alta, né, ou seja, da ordem de 1 quilômetro, de 3 quilômetros para a região, principalmente numa região suscetível como a nossa. Esse é um segundo projeto, que é o projeto Iara, que abrange também os 9 municípios da Baixada Santista e tem o objetivo, então, de fazer alertas de ressacas e alagamentos aqui na região. É um projeto que também foi disponibilizado junto com o projeto Saci, no final do ano passado, e vem, então, fornecendo previsões tanto de onda quanto de nível do mar para a região. E tanto o projeto Saci quanto o projeto Iara, eles, quando tem uma mudança de estado de observação para estado de alerta, ou estado de atenção ou estado de alerta, ele deflagra um e-mail para quem está cadastrado. Então, aqui na plataforma, qualquer pessoa pode se cadastrar e receber esses alertas. Então, a gente vem fazendo essa comunicação com a maioria hoje das defesas civis aqui da região. O outro projeto que também alimenta a sala de situação é o projeto de monitoramento e modelagem hidrológica das bacias hidrográficas daqui da região. A universidade ficou responsável por 3 bacias, numa parceria com o DAE. Reinstalamos as PCDs nesses rios. O último monitoramento que a gente tinha conhecimento aqui, que fazia parte da base de dados do DAE, era de meados da década de 70. Então, a gente resgatou a pedido do DAE, dentro de uma política também, novamente, de voltar a fazer monitoramento nessas bacias. E como nós somos um grupo que trabalha com modelagem hidrológica, implementamos, associado, então, a esse monitoramento, um modelo hidrológico de chuva-vazão nessas 3 bacias. Curiosamente, esse rio, o Rio Mogi, não é uma bacia urbana, né, tem alguma atividade industrial nele. O Rio Cubatão é quem tem uma população vulnerável, e o Rio Itapanhaú. Mas o Rio Mogi foi o rio onde a gente achou que ia ter menos problema e nós perdemos o sensor numa tromba d'água. Então, não foi uma chuva acumulada muito grande, mas levou, inclusive, a estrutura de concreto que tinha ali de suporte, de drenagem do pátio de containers que tinha ali. Então, são bacias bastante desafiadoras de se trabalhar. Uma das maiores dificuldades para fazer esse resgate, instalar esses equipamentos, foi encontrar locais seguros para isso. Então, na bacia do Rio Cubatão, a nossa ideia era, inicialmente no projeto, instalar esses equipamentos a montante da comunidade da Água Fria, que é a comunidade vulnerável, só que a própria comunidade nos desencorajou a não instalar ali, porque não ia durar muito tempo. Então, nós entramos num processo de 2 anos para instalar dentro da refinaria. Então, hoje esse equipamento está jusante da Henry Borden e a jusante da comunidade. Não é o local tecnicamente mais adequado, mas é melhor do que não ter nada. Então, o que a gente fez para esses 3 projetos? Nós implementamos uma plataforma de integração de informação, ligamos os dados dos sensores de nível do rio, e também, paralelamente, fizemos medições de vazão para reconstruir a curva-chave nesses locais. Então, fornecemos também o dado de vazão. Por meio das previsões meteorológicas, fazemos uma previsão de vazão diária, e ligamos, no caso da Henry Borden, também, aqui essa tela é do Rio Itapanhaú, as vazões turbinadas da Henry Borden. Por quê?
Porque um dos objetivos que a gente tem é justamente fazer uma gestão integrada, quando a gente tem uma previsão de uma chuva mais intensa, de um nível do rio mais elevado, se a gente tiver essa informação antecipada, conversar com a própria a gerência da usina em Rebordem para não aliviar, porque normalmente quando a gente tem uma chuva muito intensa aqui, ela também atinge a parte alta do Planalto, bem na borda. Então a gente tem um risco associado, porque a gente tem uma barragem aqui a 700 metros de altura na nossa região. Então, a ideia é auxiliar a gestão desse problema, principalmente durante os eventos de cheias, para proteger a comunidade e também ajudar a própria EMAI a gerir melhor o risco que ela pode ter associado a uma cheia nessas barragens. Esse sistema hoje ele está limitado porque havendo uma transição no DAE, então a gente hoje a estação telemétrica ela não está transmitindo os dados, e um dos maiores desafios que a gente teve foi com relação à intermitência do sinal das operadoras de celulares. Então, a gente implementa todo um sistema e a gente não tem o sinal para se fazer a transmissão. Então, é algo que a gente está discutindo com o DAE, discutindo com a Defesa Civil de Cubatão para tentar solucionar e resgatar esse sistema, porque também, no caso de Cubatão, a gente conseguiu, depois de um ano de processo, que a Ecovias nos fornecessem os dados de telemetria das estações que ela tem ao longo das duas rodovias, Anchieta e Imigrantes. Então, em função dessas limitações que a gente tem aqui na bacia do Cubatão, uma das formas de continuidade desse trabalho é justamente deflagrar alertas a partir dos acumulados de chuva existentes dos pluviômetros nas cotas instalados pela Ecovias. Esse aqui é um outro projeto que a gente mantém desde o ano de 2014, que é o sistema AquaSafe, foi um software que a gente adquiriu da Associação Internacional de Águas Europeia, da associação não, que foi premiado pela associação, é um software português, que faz também integração de informação. Então, nessa única plataforma, a Prefeitura de Santos tem acesso, a Prefeitura de São Vicente, Cubatão, todos os municípios que faz fronteira com o Estuário e a Baía de Santos, né, nesse recorte, tem acesso a essa plataforma, onde a gente, então, monitora os dados de nível do mar, de onda, nível do mar. Também tem ligado os sensores meteorológicos da praticagem e funciona como um grande banco de dados, não só de quantidade, mas também de qualidade de água. E aqui a gente tem, então, baseado no PPDC, os graus, né, de atenção e alerta em função do parâmetro, onda, maré, corrente. E, então, nessa plataforma, ela é alimentada 24 horas por dia, funciona 7 dias na semana. É possível, então, consultar o que está acontecendo. E tem ligado aqui os sensores também da praticagem do Porto de Santos, onde a gente vai acompanhando a evolução e as condições do mar. E também meteorológicas, porque eles também monitoram a meteorologia. Então, basicamente, nessa plataforma, a gente tem, de rede telemétrica, as estações da praticagem do Porto de Santos, que estão distribuídas aqui ao longo do canal de navegação, os pluviômetros do CEMADEM, os que funcionam e os que não funcionam, estão lá todos, a rede meteorológica da Ecovias, do Sistema Anchieta e Imigrantes, e, recentemente, os poços hidrológicos do Rio Cubatão, Mogi e Itapanhão. Mas é um sistema perfeitamente customizado, ou seja, à medida que vão se instalando novos sensores, a gente vai ligando no sistema. E, por fim, desse sistema que a gente tem, a gente emite, então, todos os dias para a Prefeitura de Santos, para a praticagem do Porto, boletins meteoceanográficos com as condições da região. E, para finalizar, esse é um sistema que a gente está lançando agora, no mês de outubro. Vão haver treinamentos para todas as defesas civis do Estado de São Paulo, da região costeira do Estado de São Paulo, que é o sistema SARIC, que foi construído em conjunto com o IPA, com a doutora Célia Regina, ela coordena esse projeto, que então é um sistema que de aviso de ressacas e inundações costeiras, diferentemente dos outros sistemas que eu mostrei para vocês, essa previsão é forçada com modelos do CPTEC e do modelo ETA, da doutora Show. E o grande ganho que eu acho do sistema SARIC é que a gente tem, então, a integração dos dados de erosão costeira mapeados pelo Instituto Geológico periodicamente com o sistema de previsão. Então, aqui eu tenho o mapa recente, eu puxei essa previsão de hoje. Então, nós estamos numa condição aí de observação
das condições oceanográficas e meteorológicas aqui para a região, relacionados ao PPDC de ressacas e inundações, né, onde entra a questão do vento também. E, por fim, só trazendo um panorama com relação ao carnaval, esses dois sistemas eles já estavam em funcionamento. Então, na quinta-feira que antecedeu o carnaval, já havia uma previsão de nível do mar acima de 2,10 metros, o que é um estado de alerta para a região, ou seja, o pior cenário que a gente tem quando a gente tem nível do mar acima de 2 metros e ondas acima de 2,5 metros. Depois, baseado nos dados dos sensores da praticagem, a maré ultrapassou 2,10 metros e a onda ultrapassou 3 metros. E o maior agravante disso é que aconteceu justamente na madrugada de sábado para domingo do carnaval. Então, pouco foi se falado, porque, logicamente, o evento de precipitação foi mais que extremo, né? Foi algo realmente assustador, mas havia uma condição oceanográfica extremamente desfavorável nessa ocasião, que é o pior cenário que a gente pode ter em regiões costeiras, que é justamente o oceano funcionando como uma barreira hidráulica efetivamente, porque o nível do mar estava extremamente alto e a onda que chegou, quando ela chega com mais energia, com mais altura, foi exatamente às 3 da manhã, que era aí o período mais crítico. E à noite, né, onde ninguém enxerga muito bem o que está acontecendo. Então, só para mostrar que o sistema funciona, e a universidade, toda vez que tem esses eventos mais intensos, desde 2016, em conjunto com a Defesa Civil de Santos, emite boletins descritivos, inclusive com as horas críticas, quando tem um evento de precipitação associado, isso é algo que acontece com alguma frequência aqui na região, né? Ou seja, a gente tem eventos oceanográficos intensos associados à precipitação intensa, que foi o caso de carnaval, a gente emite esse boletim em conjunto com o meteorologista da Defesa Civil de Santos. Então, só para contextualizar finalmente, esse ano, né, em menos de um ano do projeto Saciara, foram emitidos 73 e-mails de alerta de chuvas intensas aqui para a região e 98 de ressacas e inundações. E aqui é um levantamento que a gente faz de 2015 a 2023, de eventos somente forçados pela maré, ou seja, onde a maré foi a protagonista, ou só a onda, ou quando a gente teve a conjugação desses dois, que é a pior situação também. E nós tivemos, então, mais de 100 vezes em estado de atenção e aproximadamente 30 vezes em estado de alerta. Bom, concluindo, nós temos esse trabalho acontecendo desde o ano de 2016. Então, aqui algumas manchetes, né, a Rita mostrou bastante as divulgações desses eventos. E nós temos, muitas vezes, a imprensa aliada, ou às vezes atrapalhando a gente, porque diversas vezes as informações foram completamente equivocadas, né? Ou seja, a previsão de maré de mais de 3 metros, enfim. Ou quando a gente manda um boletim, no caso de carnaval, a gente emitiu esse boletim na quinta-feira. Não teve uma nota da imprensa. Por quê? Porque eles estavam preocupados em cobrir o carnaval, em cobrir as estradas, né? Em cobrir o impacto no turismo, enfim, não houve uma nota. As notas só começaram a sair no sábado, ou na sexta-feira, quando aí o CEMADEM alertou, o Metsul alertou, e aí começou a vir à tona. Tá? Então, para finalizar, eu trouxe esse desenho, porque a gente não tem, né, ainda para ajudar, além desse problema de comunicação formal, também as comunicações cruzadas. Então, a gente faz um trabalho, né, com o peso da ciência por trás, né, de alto nível técnico, como eu vi hoje, grandes discussões, e a gente ainda tem esse tipo de problema, né, ou seja, o desafio de disseminar a informação, de fazer a informação chegar, como a Defesa Civil faz por meio de SMS, agora as sirenes, enfim, outras formas de chegar, mas a gente ainda tem muito ruído no meio do caminho, que eu acho que esse é um grande desafio, porque a gente quer que essa informação e quer que as pessoas estejam, né, bem informadas e conscientes do seu papel como cidadão também, né? Então, era esse o recado que a gente queria dar. Obrigada. Bom, antes de convidar os palestrantes para compor a mesa de debates, eu gostaria de explicar como é que vai funcionar a dinâmica. Quem quiser fazer uma pergunta, basta levantar a mão, que eu levarei o microfone até vocês. Eu só peço que se identifique com o nome
e direcione a pergunta para o palestrante que você quer saber o conteúdo. Agora eu convido para compor a mesa o engenheiro civil e vice-presidente do Núcleo Regional São Paulo da BMS, Yoshikazu Oshio, que irá mediar os debates, e também os palestrantes do dia. Joseph Ervinkov, Vitor do Vale, Diego Gasoli, Agostinho Ogura, Maria Rita Barros e Alexandra Sampaio. Bom, boa tarde a todos. E a BMS agradece, né, a participação de vocês, de todos vocês, aqueles que vão assistir também pelo canal da BMS, porque esse evento está sendo gravado e vai ser, depois de editado, tudo certinho, vai ser disponibilizado a todos. Tá? E, infelizmente, o nosso primeiro palestrante, o Fábio Reis, ele não pôde estar junto de nós, né, para compor a mesa, para participar do debate, porque ele teve um compromisso que não pôde se ausentar. Então, antes de mais nada, eu queria, começando de lá. Ogura, qual a sua formação? Geólogo. Joseph? Vitor? Diego? Engenheiro? Maria Rita? Geólogo. Alexandra? Engenheiro. A BMS, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. Eu acho que a gente está um pouco em desvantagem aqui, né, Diego? Você está traindo a gente aqui? Mas o porquê que eu chamei a atenção disso? Para essas questões de eventos extremos, desastres geológicos, geotécnicos, a presença do geólogo é extremamente importante. Sem a presença do geólogo de engenharia nos auxiliando, nós, engenheiros, não vamos ter a real interpretação do que está acontecendo, de tal forma que a gente possa conseguir projetar, pensar, dimensionar soluções que sejam mais eficazes. E até a Defesa Civil falou, o Coronel Unias até falou de procurar soluções sustentáveis. Se não tiver a presença dos geólogos, nós não vamos conseguir efetivamente fazer esse trabalho. Então eu entendo que precisa haver essa sinergia entre engenheiros, geólogos, pessoal da Defesa Civil, os órgãos governamentais, sociedade. Então, a ABMS, o Núcleo de São Paulo, Regional de São Paulo, ele está promovendo esse segundo workshop como sementes. Jogando sementes, estava conversando com a professora Milene, que são sementes que nós estamos espalhando de tal forma que isso, em algum momento, possa brotar e levar a gente para uma sociedade que consiga enxergar melhor, enxergar toda a situação, enxergar o ser humano, não apenas concreto, né, Diego, que você falou muito bem. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. Então, nesse sentido, convido a todos também, que estão aqui, que estão assistindo, a se associarem à BMS, de fazer parte disso, para que a gente possa andar junto, né, para que a gente possa conseguir construir uma sociedade técnica também, mais eficaz, mais humana. Okay? E uma das coisas que a Maria Rita falou, que muitas vezes ela foi elencando, né, os eventos, né? E ventos. Ela até mostrou o que aconteceu em Cascavel. Né? Para você ter uma ideia, até a minha esposa, que não tem nada a ver com engenharia, só casado com engenheiro, né? Ela comentou sobre isso. É algo que chama a atenção.
E me chamou a atenção desses eventos porque recentemente, lá em Santa Catarina, foi construída a linha de transmissão, uma das mais novas linhas de transmissão de energia. E a região de Santa Catarina é uma das regiões que com maiores ventos, de velocidade de ventos. E se uma dessas torres cair? Né? Então, o impacto que isso pode ocorrer. Então, não é apenas escorregamentos, mas tem várias outras coisas. Então, gostaria de deixar esse alerta e darmos as mãos para que a gente possa caminhar de uma forma que a gente consiga realmente ter uma sociedade mais justa e humana. Ok? Falando isso, então, agora eu gostaria de abrir dar a palavra para as pessoas. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, levante as mãos e se identifiquem. E os palestrantes estão aí à disposição de vocês. Tudo bom? Oi, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite. Sou Carlos, geólogo da Defesa Civil de Guarujá. E parabenizar os organizadores pelo evento. Foi fantástico. Realmente foi um dia muito bacana mesmo, conhecer e rever alguns colegas aí. Queria só fazer uma pergunta. Uma pergunta é um conselho ao Agostinho Ogura. Você comentou na sua palestra, na sua fala, do quanto de tecnologia está sendo oferecida aos municípios, né? Mas o quanto disso pode ser ineficaz se a gente não tiver uma execução, um plano de execução palpável e execuível, né? Na prática, isso falando, por exemplo, num plano de evacuação, de atendimento de uma ação de resposta. Onde vai a minha pergunta? Você sabe, alguns municípios do estado estão recebendo um projeto de sirene do governo estadual, e Guarujá é um desses municípios. Então, eu queria, na sua visão, o que nós, do município, que não temos essa infraestrutura instalada, qual o seu olhar, o que deveria ser a nossa prioridade, qual o foco, olha, o que vocês devem olhar primeiro, sabendo dessa deficiência que nós temos. Tá? Agradeço desde já pela oportunidade. Oi, Carlos, muito obrigado pela pergunta. Eu estou sabendo disso, me preocupa muito. Eu acho assim que, sob o ponto de vista mais técnico, né? Então, todas essas áreas em Guarujá, elas foram devidamente identificadas e mapeadas, certo? Tanto sob o ponto de vista dos processos, quanto sob o ponto de vista também dos impactos sociais aí existentes, né? Então, vocês vão ter que fazer essa lição de casa. Quais são os critérios que você tem que utilizar para escolher o local de instalação dessa sirene? São os locais mais críticos? São os locais onde houve ocorrências mais recentes? Ou são os locais onde a comunidade, por uma série de razões, ela tem mais capacidade de se salvaguardar, né? E também tem toda essa questão. Outro critério. Qualquer uma dessas áreas, a infraestrutura existente, numa lógica de plano de evacuação por sirene, em qualquer momento, seja durante a noite, véspera de Natal, Carnaval, Ano Novo, qualquer momento. O evento de risco extremo não escolhe momento bom, certo? Qual seria o local ou um núcleo pequeno para começar a fazer esse piloto? Então, entenda isso como um piloto. Então, vocês vão ter que fazer essa lição de casa. O governo do estado não vai fazer isso para você, certo? Exatamente. Então, tem uma série de questionamentos e respostas que vai ter que responder primeiro, para você ter essa segurança, porque vai sobrar para alguém isso aí, certo? Vai ser o prefeito que vai acionar essa sirene? Qual que é o protocolo para isso? Certo? Quem que vai ser o responsável por isso? Em que momento? Vai ter um sistema por trás disso? Rota de fuga pronta, estou seguro, pode instalar. Não é simples assim. Então,
a ação é boa, é factível de ser usada, já vi sendo usada até em Salvador, tem sido utilizado, certo? As pessoas ficam falando muito disso, você aciona a sirene 1, 2, 3 vezes, mas depende muito da forma como você está trazendo a comunidade para isso, entende? E não vir de cima para baixo, de um jeito meio que sem fazer todo um trabalho mais preparatório para isso. Então, tem um termo em desastre que se chama preparedness, preparação. Ela é antes da prevenção. Então, é preparedness, depois prevention. É assim que funciona uma ação de emergência. Tem que fazer bem essa preparação. Muito bem planejada, faz ela piloto, te ajudo nisso, estou livre e solto no mercado agora. Na boa, na faixa mesmo, certo? A gente se conhece há tanto tempo, você mesmo falou, né? Se lembra daquela entrevista no IPT para entrar na Defesa Civil e trabalhar na Casa Geotécnica de Guarujá como homem avançado do IPT aqui em Guarujá? Deu no que deu, não me põe a culpa em mim, não. Então, acho assim que a ideia é boa. É boa até para a gente agir de uma forma extremamente responsável e tecnicamente muito bem assentada, né? Estou escolhendo essa área por conta disso, certo? Ela envolve não sei quantas pessoas, estão fazendo todo um trabalho de NUPDEC, todo um trabalho de saber quem que é responsável, até para a integridade do equipamento. Fizemos o teste desse equipamento, porque ele, realmente, quando chove, ele funciona bem também. Aquelas coisas todas. Então, eu acho assim, e para o resto todo, sabe? Levar a sério o PMR, com uma forma mais de infraestrutura mesmo, sabe? Ó, eu vou fazer o PMR, mas tem pelo menos 10 projetos por ano com orçamento X, eu quero. Tem que dar não fazer por fazer, mas, olha, nós vamos ter que arrumar esses recursos assim, assim, assado, e aproveita aí o PAC, né, de Cidade Resiliente. É muita grana, são bilhões nessa brincadeira durante todo esse tempo. Mas aí é o seguinte, uma coisa é um anúncio, né? A outra é orçamento vivo, é dinheiro na mão. Não é tão simples assim. Então tem que apresentar bons projetos, né? Talvez até essa questão de você fazer um trabalho desse, de natureza não estrutural, não sei se contempla dentro de uma loja de cidade resiliente. Na minha cabeça contempla, entendeu? Mas... Bom, meu nome é Antônio, sou engenheiro, assim como meus colegas engenheiros que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, agradecer à BMS pelo workshop, acho que foi muito importante hoje ter participado. A gente, como parte de geotecnia, a gente vê a parte mais projeto, e o projeto chega pronto, enfim. E aí hoje descobri tantas coisas que a Defesa Civil prepara, mas ao mesmo tempo fico preocupado, porque se prepara tanto e não chega à frente, né? E os profissionais da área de engenharia, como o Diego está sentado, vou levar isso para o Diego, eu acho que teríamos que trazer para vocês, profissionais que são da BMS, não sei se o Diego, como é que ele pode montar a minha resposta, mas levar a vocês alguns estudos, como ele apresentou alguns detalhes, de que possa abranger para dentro do seu processo, do seu plano diretor. Eu sei que é meio vago, mas para não ser só depois que o ato aconteceu, como a Rita falou. Tem que ser antes, tem que chegar antes. Nós temos que levar para frente, porque todo esse trabalho que vocês apresentaram aqui é porque vocês estão estudando bastante. Como o Ura falou, tá? E tem feito muita coisa, né? Mas tem que botar antes. Tem que botar antes, você tem que prever o gestor. Agora, Diego, é possível a gente encaminhar algumas coisas básicas? Aí você vai dizer, Antônio, quem é que vai pagar, né? Eu sei, mas sei lá, o que a gente poderia hoje oferecer para as prefeituras, como são aqui da Baixada, a nível de detalhes a mais de projeto, especificar mais o que poderia ser para eles de transição de estudo para o plano diretor, por exemplo, fazer mais sondagem desse tipo, não mais SPT, fazer geofísica, ou seja, buscar alguma coisa para ser mais direto a um projeto.
Não sei se consegui expor tudo que eu preciso, mas enfim, é isso. Obrigado, Antônio, pela tua pergunta. Eu acho que é extremamente pertinente. Eu vou ser sincero, do meu ponto de vista, e eu posso ser até visto como um sonhador, como um utópico, né? Eu acho que a gente tem condições, sim, de contribuir com estudos de plano diretor, porém, não no formato em que a nossa sociedade, eu digo da sociedade brasileira, ela se construiu. Historicamente, através da exploração, da colonização e depois dessa cicatriz aberta da escravidão na nossa história, a gente relegou uma parte significativa da nossa sociedade em condições precárias e desumanas de habitação e de vida. Então, em geral, essas áreas que a gente está dizendo aqui, desses riscos geológicos, geotécnicos, esses riscos que eventualmente são mapeados, e alguns que não são áreas que já estão ocupadas. Então, da minha perspectiva, em termos de plano diretor, e até olhando para o futuro, olhando em termos de sustentabilidade, em termos de impacto ambiental, a gente corrigir essas áreas hoje tem um impacto muito grande de preço e de falta de área nas grandes cidades para a gente fazer isso. Então, o que pode ser feito, e é evidente que pode ser feito porque vários países no mundo fazem isso, e o Brasil também já fez isso, é planejar novas cidades. Então, a China tem planejado cidades inteiras, onde você tem bairros que são parques, em áreas dimensionadas para serem alagadas, porque são parques. Então, se você sabe que aquela região ela vai alagar, você prepara ali um parque, não uma área onde as pessoas vão morar. Né? Eu vi um projeto essa semana, se não me falha a memória, da Coreia do Sul, que está projetando uma cidade toda flutuante. Um bairro com cerca de 20 mil pessoas que vão poder morar sobre plataformas flutuantes, edifícios que vão ser construídos em plataformas flutuantes. Então, muito mais resilientes às enchentes e aos impactos dos desastres naturais. Então, o Brasil tem muito espaço, isso é notório, todo mundo sabe, mesmo sendo um país de uma população gigantesca, né? A gente tem um país com uma população mais ou menos a mesma área que a Austrália, só que 10 vezes mais população. A população toda da Austrália cabe na região metropolitana de São Paulo. Né? Então, a gente tem muito espaço para crescer, e a única forma de dar moradia digna e cidades dignas para o nosso povo, os itens mais básicos, de um calçamento apropriado para uma pessoa de idade andar sem cair, e como aconteceu há não muito tempo com a minha avó, que caiu, quebrou o ombro, porque a calçada não tem condições. Né? Então, corrigir tudo que já foi feito teria um custo muito grande. Sai mais barato fazer, e aí, nos preceitos da sustentabilidade, fazer bem feito, para fazer uma vez só, para não fazer e refazer, e nunca está bom, e ter que gastar tanto. Em termos de plano diretor, é muito difícil, eu acho, a gente dar receitas prontas, porque, como a gente sabe, não tem 2 grãos de areia iguais. Então, por mais que a gente faça projetos típicos, eles ainda vão ter que ter alguma margem de adaptação em função da complexidade da edificação, da particularidade geológico-geotécnica e até, às vezes, do próprio arruamento local. Então, eu acho que existe esse desafio, mas que a gente pode, sim, trabalhar em soluções típicas para que sirvam, pelo menos, de estudos de viabilidade e de conceitos básicos a serem aplicados em novas cidades. E posso ser, estou totalmente aberto a ser chamado aqui de sonhador, mas é o que se faz no mundo todo. Né? E o próprio Brasil já planejou cidades, já planejou Brasília e já planejou outras cidades no Brasil. Então a gente tem condições, sim, e eu vejo que a gente precisa disso, não só para trazer condições dignas para as pessoas, mas também para ter um desenvolvimento econômico, para gerar empregos e gerar oportunidades, e a gente fazer o que os portugueses não fizeram direito, que é colonizar o nosso próprio país.
A maior parte do nosso país ainda se mantém perto da costa. A gente tem uma área enorme para ocupar que nós mesmos não ocupamos até hoje. Então, eu acho que a gente tem muitas condições de fazer isso e, com o apoio da tecnologia, hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar remoto, a gente tem tanta facilidade com o comércio eletrônico. Hoje é muito mais fácil do que quando fizemos Brasília e que hoje está de pé, para bem ou para o mal. Só complementando a fala, falando pelo município de Santos, a gente pensa em soluções para áreas de risco, né? A solução mais simples que vem na cabeça do pessoal muitas vezes é a remoção. Só que remoção causa muito impacto. E a maioria das vezes você remove umas famílias de uma área de risco, ainda existe aquela pressão habitacional por moradia e a área acaba sendo reocupada, é muito difícil de controlar. Eu acho interessante essa ideia, né, de pensar em criar novas cidades no espaço adequado, seguindo aquilo que a gente aprende na faculdade, né, sobre o planejamento, você estudar um terreno, as características naturais dele, quais áreas são mais próprias à ocupação, quais não são. A carta geotécnica mostra isso, né? E o que a gente vê hoje é o contrário. As áreas periféricas, aquelas onde é demandado um maior custo, um maior investimento para você ocupar com segurança, elas são deixadas pelo mercado imobiliário e são ocupadas pelas famílias de mais baixa renda, que não têm condição de pagar um aluguel na parte nobre da cidade. Uma das soluções que a gente tem em Santos e no Brasil também, que é o instrumento da regularização fundiária. Não sei se vocês conhecem, mas é um instrumento jurídico que permite regularizar um aglomerado que é informal. Então, por exemplo, nos morros, a maior parte são moradias irregulares. Por serem irregulares, tem uma infraestrutura urbana muito precária, que aí inclui abastecimento, esgotamento sanitário, arruamento, claro, setores de risco, de encosta. E por meio dessa regularização, é feito o loteamento regular, né, desses aglomerados, deve ser adequada à infraestrutura, e isso é muito importante para a redução do risco de desastre. Acho que o Josepher pode confirmar, mas muitas das ocorrências que a gente tem relacionadas a deslizamento é por conta de precariedade de infraestrutura. Ausência de sistema de drenagem, ou então mesmo inexistência de uma canaleta, de escada hidráulica, vazamento de esgoto, vazamento de água mesmo. Nesse último PPDC a gente teve uma ocorrência no Monte Serra, que teve um deslizamento relativamente grande com um dia de sol, porque era um vazamento da Sabesp que estava acontecendo há 3 dias. E causou esse deslizamento e a gente teve que interditar uma moradia. A própria questão dos resíduos, né? No passado, o Santos sofreu muito com deslizamentos de lixo, que era lançado na encosta. Então, a regularização fundiária é uma das opções. Claro, não é um trabalho da Defesa Civil. Aqui em Santos é o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas claro que a Defesa Civil participa. E a gente vê com muita animação, muita esperança esse processo de regularização. Claro que é difícil, como tudo aqui no Brasil, né, de colocar em prática, mas é uma das opções de poder manter os moradores em suas áreas, melhorando a situação de risco e a qualidade de vida e evitando, né, uma dificuldade maior de fazer a remoção dos moradores e essa área vier a ser reocupada posteriormente. Acho que é isso. Boa tarde, meu nome é Zenivaldo, trabalho na Sabesp. Quero agradecer, eu acho que foi uma bela apresentação que nós tivemos aqui com a ABMS, que trouxe à tona aí esse problema nosso dia a dia, com problemas de enchentes, problemas de ordem de marés. E a outra coisa que eu quero... vou direcionar a pergunta para a professora Alexandra. Tá? A pergunta nossa, que eu faço, é em cima de que, quando a universidade se aproxima do dia a dia, dos problemas da sociedade, sempre tem bons resultados. Eu acho uma grande sacada. Quanto ao monitoramento, Rio Cubatão, Rio Mogi e o Itapanhaú, ele está como piloto, vocês vão se estender a outros rios
há interesse? Obrigada. Esse foi um projeto inicial do DAEE, ele é até um projeto relativamente antigo. A gente sofreu muito, como eu falei, para encontrar locais para instalação. A gente considerou essas bacias mais críticas, né, aqui nessa porção do território da Baixada Santista, onde a gente tem uma maior concentração de pessoas. Mas o CBH, junto com o DAE, tem um projeto e já tem algumas outras PCDs instaladas. O diferencial desse projeto é que a gente associou a modelagem hidrológica, porque o nosso laboratório essencialmente trabalha com modelagem. Então, a gente tem particularmente vontade de manter o sistema. O projeto já acabou, a gente vem mantendo o sistema, com alguns desafios, como eu coloquei, mas procurando fazer parcerias para que esses projetos tenham vida longa. Tanto esse como os outros que eu mostrei aqui, a maior dificuldade está sendo manter, não foi implementar. Né? Teve os desafios de implementação, logicamente, mas, por exemplo, o que eu mostrei, que envia boletins diariamente para a Defesa Civil e para a praticagem do Porto Santos, ele só existe até hoje, desde 2014, porque, finalizado o projeto, a gente teve o apoio, tanto do município quanto da própria praticagem. Os outros sistemas, a gente está tentando encontrar uma forma de manter. A gente não sabe ainda, estamos em conversa aí com a agência de bacia, a própria Secretaria Executiva, que agora o governo do Estado mudou, então a gente está num hiato enorme, né, até ter definições de como vai se dar a política de recursos hídricos, a continuidade, enfim, as mudanças estruturais que eles estão fazendo. Então, como instituição, como universidade, a gente procura manter. Eu, o Matheus, que está aqui, que faz parte da equipe, que também é engenheiro civil, a Regina, o cenógrafo, os alunos, estão todos aqui. A gente passou o carnaval, na madrugada de sábado para domingo, não foi vendo escola de samba, foi vendo os pluviômetros, porque a gente já sabia que tinha uma previsão, né, de um evento muito extremo. Então, o nosso grupo, felizmente, tem o prazer de estar nosso diretor aqui, são pessoas muito comprometidas. A gente emite boletim sábado, domingo, Natal, Ano Novo, a gente está sempre atento, porque a gente acompanha a necessidade da Defesa Civil. Então, é um comprometimento também pessoal nosso, né? Vai além até das pesquisas. Mas, com o apoio, a gente consegue evoluir muito mais, né? A gente consegue devolver resultados melhores. A gente queria correr um modelo de meteorológico com resolução de 3 quilômetros para cá. Mas precisa de recursos, precisa de computadores, de máquinas com maior capacidade de processamento. Então, eu acho que falta mesmo para o Brasil um incentivo muito maior a isso, né, massivo nesse tipo de estrutura. Somos um país essencialmente agrícola e não investimos nesse tipo de conhecimento, né, é um absurdo, não tem lógica. E a questão dos radares, né, recentemente, até se reunindo com o pessoal do SARIC, do IPA, a notícia que a gente teve é que o radar vai para Ilhabela, né, sendo que a gente tem uma população, só em Santos, né, de risco alto e muito alto, de 40 mil pessoas. Então, como é que está se dando esse tipo de discussão, né, na região? A gente que mora aqui, que tem porto, que tem indústria, que tem toda essa população nessa situação, que tem o mar, né, e com previsão de eventos cada vez mais intensos, oceanográficos também, problemas de erosão costeira na nossa costa quase que toda, como eu mostrei no mapa, isso se estende com uma forma de ocupação em todo o Brasil. Então, a gente começa a estudar a gestão costeira integrada e vê que as regiões costeiras estão assim, muito e cada vez mais vulneráveis. Mas a universidade tem esse laboratório que está há 20 anos e a nossa ideia é continuar e com apoio, acho que a gente consegue ir mais longe. Boa tarde a todos, me chamo Isabela, sou aluna do 5º semestre de Engenharia Civil, da Unisanta. A minha pergunta vai aos engenheiros da mesa, Alexandre e Diego. Fala tanto da drenagem, mas por sermos costeiros, tem a influência direta do oceano, que é muito importante. Então, como que a gente faria a drenagem, sendo que o próprio oceano já faz a barreira natural, né? A barragem natural? Por favor. Bom, esse é um desafio, né, para as regiões baixas, né, para as planícies. A gente está tentando emplacar um projeto com o município de Santos, com o apoio da Defesa Civil, né, o Coronel Onias tem ajudado a gente, mas já faz alguns anos que a gente não está tendo muito sucesso. Nenhum outro secretário de infraestrutura, de prefeitura, que cuida das questões da drenagem. A gente iniciou um trabalho de simulação da macrodrenagem do Canal 4, aqui de Santos, quem conhece o Canal 4, justamente tentando resgatar o projeto inicial do Saturnino, que é fazer
o manejo das comportas, né? Os canais, a maioria deles, o canal 4, por exemplo, tem 3 comportas, né? A comporta praia, a comporta estuário e a comporta intermediária. E a gente tem uma defasagem de tempo da cheia, da onda de maré, né? Ela atinge a orla da praia em determinado tempo e ela leva algumas dezenas de minutos até atingir o estuário. Então, daria para a gente utilizar, né, a capacidade, ou tentar otimizar a capacidade de armazenamento dessa estrutura, antes de pensar numa nova estrutura e novas formas, otimizar o que a gente já tem. E a gente já falou isso para vários secretários, eu estou esperando encontrar o prefeito, para ver se alguém se sensibiliza e apoia a gente para fazer esse tipo, porque precisa fazer levantamento topográfico. Não existem mais as plantas do Saturnino, elas estão dispersas, então a gente não tem nem os dados do projeto, do canal, da estrutura que está ali, ela é tombada. Então, são vários desafios, mas a gente tem tecnologia, né? A gente tem tecnologia, a gente tem pessoal, a gente tem jovens querendo trabalhar, e o que falta é apoio, investimento, para que a gente possa utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, faço um apelo, não vou apelar mais à Defesa Civil, porque ela é uma das protagonistas que nos ajuda, mas participando hoje o dia todo, e algo que a gente também vem se reunindo com a Defesa Civil do Estado por conta dos outros projetos, eu não vejo outra forma de mudar, né, o que acontece hoje nas cidades, se a gente não mudar a estrutura. Então, Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, tinha que ser Secretaria de Governo, né? Ou seja, ela ser o norte para as ações que o município vai fazer, né? Se a gente quer realmente atingir, né, chegar em cidades resilientes, soluções baseadas na natureza, se a gente não olha para a natureza, para o nosso ambiente, ver quais são as potencialidades, as vocações que a gente tem naquele ambiente, enquanto isso não mudar, eu acho que a gente vai ficar aqui se reunindo, esperando que tenha um secretário, esperando que venha o prefeito e nos ouça também, para a gente poder promover mudança, né? Porque aqui todo mundo é meio herói, né? Principalmente o pessoal da Defesa Civil. Eu tenho uma admiração imensa por vocês, um respeito também muito grande. Bom, eu sou engenheiro civil de formação, mas minha atuação é sempre na engenharia geotécnica. Eu posso não ser um dos melhores especialistas para falar de drenagem, mas eu sou muito fã do trabalho do Saturnino de Brito, fico sempre feliz de qualquer menção a ele. Inclusive coleciono as obras dele, se precisar, eu tenho algumas coisas comigo. É um dos meus hobbies, colecionar os trabalhos do Saturnino de Brito. E evidente que em Santos foi implantado essa malha de canais, que é uma ferramenta poderosíssima para isso, e o correto uso das comportas e o manejo conforme as marés, ele foi projetado para ser um sistema autolimpante com a força das marés, e hoje a gente vê que os canais estão todos menos limpos, né? Então, é extremamente necessário para preservar uma estrutura centenária de drenagem e que salvou Santos quando 60% da população da cidade morreu dentro de uma pandemia. Eu acho que tem alguns outros exemplos também que podem ser citados, e me corrija se eu estiver errado, por favor. É evidente que a gente tem essa barreira, que é o próprio oceano, com uma variação de maré, mas a gente tem ainda algumas outras tecnologias que podem ser implementadas, como, por exemplo, os jardins de chuva. Os jardins de chuva, eles são muito interessantes. A gente tem, certamente, em Santos, uma área enorme que pode ser utilizada com uma vegetação onde você coloca ela um degrau um pouquinho mais baixo, então você tem ali, como se fazem os piscinões, que são horríveis de feios, né? Piscininhas, mas essas com flores, com vegetação, que agregam, né? A gente também tem os pavimentos drenantes, né? E que de preferência nunca mais se volte a ser discutido tampar os canais, como se foi aventado no passado, para fazer estacionamento, né? Santos, que tem uma característica maravilhosa, uma cidade pequena, não em termos de população, porque é extremamente densa, mas em termos de distância, mesmo uma cidade onde você pode fazer tudo, se não tudo, mas pelo menos quase tudo a pé, né? Então a gente pode fazer jardins de chuva e a gente pode aumentar a área também vegetada. Um outro recurso que não necessariamente é dos melhores para melhorar a situação de drenagem, mas para reduzir o tempo de pico, né, no hidrograma, tá certo? A gente também fazer aquelas extensões nas esquinas e colocar ali uma área
também vegetado, ou um jardim de chuva, que é um recurso que a Prefeitura de Belo Horizonte tem implantado dentro do seu contorno central já há vários anos, e que é muito utilizado em São Francisco e diversas outras cidades do mundo, onde você estende a calçada um pouquinho para a rua, só nas esquinas, delimita e traz mais segurança para os carros que vão estar estacionados, força que os carros diminuam a velocidade nas esquinas, e aí com isso você reduz o número de atropelamentos e, quando ocorre, reduz em muito o risco de uma fatalidade, porque você reduz a velocidade dos carros. Eu acho que é mais um outro recurso. E o próprio projeto do Saturnino, ele sabia dessa dificuldade, não só do oceano, mas também, como você tem uma diferença de elevação muito pequena na cidade, a necessidade é de você ter casas de bombeamento. Então você pode ter reservatórios. Podem ser eventualmente edifícios maquiados, para não parecerem que são só caixas d'água, né, que podem ter outra finalidade. Também podem ser em algumas cidades, como Tóquio, por exemplo, que tem reservatórios subterrâneos gigantescos para poder segurar. Acho que em Santos, eu vou voltar para a geotecnia, devido ao nosso solo, acho que vai ser um pouquinho mais difícil que seja subterrâneo. Talvez seja mais fácil fazer ele aéreo. Mas, sem dúvida, a gente pode e deve aumentar a área verde na cidade. O projeto original do Saturnino, ele vinha do Orquidário, passando pela Francisco Glicério, indo pela Afonso Pena, um parque linear maravilhoso, gigante. Não só o Jardim da Praia seria o maior jardim de praia do mundo, mas a gente também teria um parque linear excepcional, que também poderia contribuir muito para que a gente tenha uma retenção de água no solo, antes de simplesmente passar aquilo pelo aquele cimento feio, cinza, jogar direto nos canais e tentar jogar no mar de forma inadequada. Então, é difícil, sem dúvida, mas engenharia é um trem difícil, mas se der dinheiro para a gente vai longe. Muito interessantes as respostas. Eu gostei muito da questão dos jardins de chuva, soluções baseadas na natureza. E eu lembro de um outro lugar onde dá para, se não reter, pelo menos diminuir a velocidade da água da chuva, que são os próprios morros. Os morros, como dentro da ilha de São Vicente, onde a gente tem mais espaço verde, né? Então vocês imaginem um morro que está completamente ocupado por concreto e asfalto. Como é que escoa a água da chuva diretamente para a área de planície, que é suscetível à inundação e alagamento? E aí a diferença de uma área dessa para uma área verde, protegida, é completamente diferente, né? Ou então, uma área exposta, com solo exposto, onde ocorre a erosão e aqui embaixo a obstrução dos sistemas de drenagem. Então tem muita coisa que dá para pensar nos morros, que inclusive pode ajudar a área de planície, né? Fazendo a recuperação da vegetação, aquilo que eu falei na minha apresentação, de serviços ecossistêmicos, você recuperando o ecossistema vai te ajudar nessa situação de mudanças climáticas. Então a gente tem que lembrar dos morros também, e no caso de Santos a gente tem o plano de Mata Atlântica justamente para pensar nisso, junto com o plano de ação climática. E quanto ao Saturnino também, o Diego comentou, eu fiquei bastante feliz que ele comentou daquele grande parque linear e dos próprios jardins da Orla de Santos. E vocês imaginem se hoje a gente não tivesse esses jardins. Será que os prédios avançariam em direção à praia? Será que a gente teria um cenário semelhante ao de Santa Catarina, em Balneário Camboriú? Então, Saturnino não fez só os canais, não, viu, gente? Todo o planejamento dessa parte leste aqui da cidade, a gente tem muito a agradecer a ele. Posso aproveitar e fazer um merchan, pegando na questão dos jardins de chuva? Eu sou a Safira e eu sou coordenadora adjunta no Laboratório de Cidades do INSPER. E dia 1 e 2 de dezembro a gente vai ter um workshop sobre jardins de chuva com o diretor de BH, de licenciamento urbanístico, da SVMA, e no dia 2, inclusive, eu estou conferindo o nome dela, é Cintia alguma coisa. Calma, peraí. Em São Paulo, no INSPER, na Vila Olímpia. Eu vou deixar depois o contato com os organizadores, com o Gura, e eu peço para o Gura encaminhar. Vai ser a Lígia Pinheiro, da Secretaria do Verde de São Paulo. Como é que ele chama? Não sei, não tenho o nome. Isaac, que é diretor de análise de licenciamentos urbanísticos especiais de BH. E também o Luiz Fernando Orsini Azak,
que trabalha no Plano Nacional de Drenagem Urbana no Ministério das Cidades. E no outro dia, aí vai ser à parte, tem um workshop com o pessoal da Fluxus, Design Ecológico, e a visita de campo em 3 jardins de chuva, lá em São Paulo. Com o Gui Castanha, e também vai falar a Cíntia Dotto, que é do Water Sensitive Lead, de Melbourne. Então, já deixo aqui o convite, e assim que tiver a publicidade, eu passo para o Gura e a gente vê como repassa. Posso só complementar? Porque a gente está numa bacia costeira, então eu imagino que esses jardins eles também vão contribuir, de certa forma, para a balneabilidade das praias, porque o grande vetor de contaminação das praias é a água de origem pluvial urbana, porque ela lava a cidade. Então, indiretamente, né, a gente não quer resolver esse problema, a gente quer, mas não com esse tipo enfim, hoje estamos fazendo piloto para tentar limpar a água dos canais, mas esse pode ser um caminho não só positivo para essa questão de inundação, mas também já diretamente trazendo benefícios para a balneabilidade, né? Santos tem 99% de coleta, afastamento, enfim, de esgoto, e tem uma das piores qualidades de água, né? Como várias outras cidades urbanas, né? Isso não é exclusivo do Brasil, isso é um problema urbano. Então, acho que queria saber um pouco mais sobre isso também. Deixa eu aproveitar também a onda. Só que eu não vou falar de jardim, porque eu não entendo nada. Mas eu acho que é importante a multidisciplinaridade. Eita, trava a língua. Porque eu acho que precisa ser pensada a cidade, a região, a área de risco. Né? Então, por isso eu acho que é importante a participação de um arquiteto que pense na questão urbanística. Né, Guru, quando foi tratado lá o programa de recuperação socioambiental da Serra do Mar, onde foi trabalhado nos bairros cotas também, então se procurou manter a população onde estava lá, mas também procurando pensar do ponto de vista de como melhor ocupar. E aí, nesse sentido, também a geotecnia, a engenharia geotécnica pode ajudar, no sentido de como projetar, como muros de contenções, né, drenagem, tudo. Apesar de que o Diego falou que a parte hidráulica realmente tem algumas questões específicas da hidráulica que realmente um engenheiro que trabalha especificamente nessa parte vai conseguir enxergar melhor, sem dúvida. Mas nós, como engenheiros geotécnicos, o básico a gente sabe, né? Então a gente pode contribuir nesse sentido. E na questão da drenagem também, né? Então, tanto o Guarujá como o Santos está tentando se implementar o projeto de macrodrenagem, né? Então aí realmente o engenheiro hidráulico, a hidrologia é muito importante, essa parte, questão das marés, tudo. Mas na hora de implantar essas estruturas, as comportas, os reservatórios, aí a engenharia geotécnica pode ajudar muito. Aqui temos o engenheiro Sérgio Ludman, né, que está aqui, que ajudou também nos projetos de algumas comportas de reservatórios da macrodrenagem de Santos, né, engenheiro geotécnico. Então, essa é uma das possibilidades que a engenharia geotécnica pode estar contribuindo. E, por fim, não sei se o Diego quer falar alguma coisa ou não. É que está com o microfone na mão. Não. Eu só queria, então, indo para o final, que já estamos quase às 6:30 da tarde, mas eu queria fazer uma última pergunta, colocar uma coisa para a Rita, para o Vitor e para o Joseph, da Defesa Civil, né? Primeiro de tudo, agradecer à Defesa Civil, porque realmente, como a Alexandra falou, vocês são heróis, sim. Porque vocês estão sempre dispostos a estar na linha de frente. Tá? E nesse sentido, foi falado nas rodas, no coffee break, que a Defesa Civil daqui da Baixada Santista, se não for a melhor, uma das melhores do Brasil, em termos de experiência, em termos de ação, em termos de intervenção, de ajuda. Vocês, como Defesa Civil, vocês têm uma iniciativa, um programa de passar essas experiências que vocês têm para outras defesas civis do Estado ou do Brasil também, porque Teresópolis, Rio de Janeiro,
a gente conhece, mas, por exemplo, Campos do Jordão também tem uma região de serra, né? Então, tem vários lugares também que as defesas civis também precisam da experiência de vocês. Então, carecem dessa experiência. Então, não sei se vocês têm algum programa de troca de experiência de vocês com as outras defesas civis. Bom, respondendo pela Defesa Civil de São Vicente, nós, normalmente, durante o ano, fazemos alguns cursos voltados para movimentos gravitacionais de massa. E nesses cursos a gente passa tanto a parte teórica do que vem a ser o movimento gravitacional de massa, definindo cada um deles, quais são as características que são vistas em campo, inclusive com uma parte prática. Então, esse curso ele é oferecido para as defesas civis da Baixada Santista. Na verdade, a gente faz para os funcionários da prefeitura, né? Mas ele é oferecido para as outras defesas civis da Baixada Santista. E sempre que os profissionais têm disponibilidade, eles vão para assistir. Normalmente é um dia só que a gente faz. Nós já chegamos a fazer o curso de NR35 há cerca de uns 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos. Agora, esse ano, a gente pretende fazer novamente. Então, provavelmente, a gente vai estar divulgando para as outras defesas civis. O curso de NR35 é o trabalho em altura. Então, não são todos os profissionais da Defesa Civil que vão trabalhar com isso, mas para quem gosta, quem se interessa, quem trabalha com isso, então é uma forma também de se especializar um pouco mais no assunto. Esse curso, no ano passado, ele foi dado 4 vezes. 3 delas foram para a prefeitura e também para as outras defesas civis, né, para quem poderia estar participando. E um deles foi específico para o Parque Estadual da Serra do Mar, para o núcleo Itutinga-Pilões, porque a Patrícia, que é a diretora lá, ela tinha solicitado para os funcionários do parque, justamente voltado com o enfoque, né, das discussões para as áreas turísticas, justamente porque eles estavam passando por diversos eventos de escorregamentos, que estava deixando o pessoal preocupado, o que fazer, como reconhecer, porque, na verdade, você tem os guarda-parques que ficavam circulando, mesmo em dia de chuva, quais os cuidados a serem tomados. Então, uma parte disso que o Fábio falou a respeito de áreas turísticas, lógico que eu não tenho a mesma experiência que o pessoal da CPRM, nem ele, com todas essas áreas turísticas que eles já trabalharam. Mas um pouco a respeito de movimentos gravitacionais de massa foi passado para o pessoal do núcleo Itutinga-Pilões e para os outros núcleos também que puderam participar. Acho que foram quase 60 pessoas, foi feito lá no próprio núcleo Itutinga-Pilões. E agora, no final do ano, até o final do ano, a gente pretende fazer mais um curso desse de movimentos gravitacionais de massa. Já foi conversado com o pessoal da Casa Militar, que se eles quiserem abrir, inclusive para o pessoal do Litoral Norte, porque normalmente a gente divulga para o pessoal da Baixada Santista, mas se eles quiserem divulgar para o pessoal do Litoral Norte, para que eles venham para assistir também. É difícil por causa da distância, mas, enfim, ficou o convite, né, para que eles façam, que eles participem também, que eles venham aprender um pouquinho, aqueles, né, que não têm tanto conhecimento nessa área, principalmente aqueles que estão entrando esse ano na Defesa Civil, conhecer um pouquinho mais a respeito do que são os movimentos gravitacionais de massa e como reconhecer as evidências em campo que esses movimentos vão mostrando e que muitas vezes é isso que a gente tem que perceber para remover uma família na hora que precisa ou para, de repente, indicar uma obra de contenção, enfim, para tomar alguma atitude que pode vir a salvar uma vida. Então, não é necessariamente o geólogo que tem que fazer esse serviço, porque na prefeitura você tem vários outros profissionais e todo mundo conhecendo a respeito do processo fica muito mais fácil. Então, basicamente, na Defesa Civil de São Vicente
são esses cursos que a gente consegue, no momento, passar para as outras defesas civis, para estar ajudando um pouquinho a respeito desse conhecimento. Bom, no caso de Santos, indo na linha do que a Rita falou, nos últimos anos a gente recebeu novos técnicos, agentes de defesa civil, engenheiros, e até para dar capacitação para esses novos técnicos, a gente se organizou para poder dar cursos, iguais esse que a Maria Rita comentou, né? Claro que na especialidade de cada um dos técnicos da Defesa Civil de Santos. Então eu dava um curso introdutório de avaliação do risco geológico, os nossos engenheiros ofereciam cursos referentes à avaliação do risco tecnológico, risco em edificações. Na Defesa Civil de Santos a gente tem um meteorologista, então esse meteorologista também ofereceu o curso de noções gerais de meteorologia para a Defesa Civil. E esses cursos a gente buscou também abrir para técnicos das defesas civis de outras regiões. Então convidamos o pessoal de Cubatão, de Guarujá, de São Vicente, veio técnicos mais distantes também. Tem essa questão da distância, né, que a Rita comentou, que às vezes dificulta um pouco, mas a gente sempre busca convidar outros colegas para poder estar participando. Já em âmbito mais nacional, tem várias iniciativas da Defesa Civil Nacional do Programa de Boas Práticas em Defesa Civil. Então eles abrem, né, lá um edital para as defesas civis colocarem, submeterem seus trabalhos, que seria interessante, né, de mostrar para o país, para outras defesas civis. E na Defesa Civil de Santos, a gente sempre coloca algo referente à educação. Lá a gente tem uma seção de programas preventivos de defesa civil, que tem 2 programas principais, que é o Defesa Civil na Escola e a formação dos NUDECs. O Defesa Civil na Escola é trabalhado com crianças do 4º ano das escolas municipais, onde a gente trata temas, né, de defesa civil, de prevenção em geral, e a gente percebe que é muito produtivo trabalhar com as crianças, que elas têm a cabeça aberta, estão interessadas em aprender. Às vezes o que o adulto não vai conseguir aprender, a criança aprende rapidinho e leva isso para a vida toda, né? Então é um programa legal que a gente está sempre divulgando. E o NUDEC, a gente já conversou antes, né, a formação desses grupos de voluntários nas comunidades, que é essencial para nossas atividades de prevenção em defesa civil. Bom, no caso do Guarujá, pegando um gancho também da fala do Vitor e também da Rita, né, o Guarujá nós oferecemos um curso há uns anos atrás, né, referente à avaliação de risco geológico também, né, foram abertos para outras defesas civis. E mais recentemente nós aplicamos um curso também de uma semana basicamente, a questão de avaliação de risco geológico, questão de conhecimento de pequenas feições, né, de instabilidade do terreno, para a questão dos guardas municipais, principalmente para os novos guardas que entraram recentemente, também os guardas ambientais que sempre atuam nas áreas de risco, e até mesmo ter o conhecimento da defesa civil, porque o que mais se falou aqui hoje foi a questão da multissetorialidade, né? Ou seja, diversos setores nós temos que trabalhar de forma integrada para que pudesse surtir um efeito para o município, né? E principalmente um bom resultado para a população. Então nós buscamos oferecer esses cursos, né? Além disso, questão das palestras, né? Nós também temos as palestras nas escolas, que quem coordena é o Carlinhos, que é o geólogo lá da Defesa Civil também. E até um pouquinho antes da pandemia nós havíamos batido até um recorde, né? Por parte da Defesa Civil nós atendemos basicamente quase 6.500 crianças da rede pública. Isso daí nós fazemos as palestras, né? O Carlos faz as palestras questão de sala em sala, e já é algo desde a década de 90 que ele vem fazendo, né? É uma questão de lei municipal que instituiu o tema transversal de defesa civil nas escolas como currículo, né? Então as crianças têm esse ensinamento, né, que a gente costuma brincar que é um trabalho de formiguinha, né? Isso daí a gente não busca um resultado imediato, é algo a longo prazo, né? Porque eles são o futuro, então nós temos que começar desde já. A gente elogia tanto o Japão, né, que começa com as criancinhas ali, que eles têm noção de autossalvamento, de autoabrigamento, mas a gente não quer fazer a nossa parte, né? Então tem que começar por nós aqui. Então esse trabalho de formiguinha ele vem sendo realizado, e também com a questão agora nós estamos começando a fazer o pessoal, os jovens, né, do ensino fundamental 2, ensino médio também, questão das universidades,
E a partir do ano passado nós instituímos também na rede particular, né, na rede privada, porque nós entendemos que o risco, ele, óbvio, particularmente sim, ele pega grande parte da pessoal de baixa renda, né, mas também o risco, ele não distingue, não tem distinção de classe social. Então, principalmente no Guarujá, a partir do Carnaval, grande parte dos escorregamentos que nós tivemos foi em condomínios de alta classe, de alto padrão. Então, as crianças têm que entender também, né? Muitas escolas às vezes têm alguns problemas quanto a isso, de querer mostrar, de querer ter essa cultura, né? Mas nós tentamos abordar da mesma forma possível, porque as crianças que têm uma condição um pouco menos favorecida já estão acostumadas com aquilo, né? Então não tem nada de anormalidade. Só que as mesmas crianças que estudam em outras escolas também estão expostas ao risco, porque nossa questão geomorfológica do município do Guarujá, nós temos planícies costeiras e os morros isolados. Então, muitas pessoas, se ela não sofre problema de escorregamento, ela vai ter grandes problemas de alagamento e inundação, né? Então, basicamente, é esse o trabalho do município do Guarujá na questão preventiva. E também os fóruns e cursos que a Defesa Civil do Estado oferece na Casa Militar, que aí reúnem diversas defesas civis do Estado, e acaba rolando aquele networking, né? Inclusive, mês passado, eu estive com o meu chefe e outro geólogo lá da Defesa Civil, nós estivemos no Rio de Janeiro e Niterói. Então nós pudemos trocar bastante figurinha com outras defesas civis, né? Até o Chico comentou no começo. E nós entendemos que, apesar de termos bons funcionários, uma estrutura legal, nós aprendemos com defesas civis que às vezes tem 3 funcionários. Uma Defesa Civil do Sul, ela tinha nem 1/3 dos funcionários que nós temos, eles estavam ligados na Secretaria de Gabinete do prefeito. As atividades que eles vêm realizando é incrível. Então você vê, uma simples conversa com uma Defesa Civil pequena, você consegue aprender tanta coisa que hoje a gente vem tentando instituir na nossa Defesa Civil. E é mais ou menos isso. Obrigado. Ok, então, eu quero agradecer imensamente, em nome da BMS, do Núcleo Regional São Paulo, a cada um de vocês que se dispuseram a passar o dia todo hoje para compartilhar as experiências, trazer alertas, questões, né? E eu gostaria então que todos nós pudéssemos dar uma salva de palmas para eles. Antes de encerrar, só gostaria de reforçar mais uma vez que amanhã a diligência técnica ocorre às 9 horas da manhã, no Horto Municipal de São Vicente. E assim como o Chio disse na fala dele, todo o conteúdo do evento ficará gravado e será disponibilizado posteriormente no canal de YouTube da BMS Nacional. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez o apoio da BMS Nacional, da ABGE, da ABEF, da ABEG, do IPT, da ABJAICA, da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, da Geotecnia Brasil, da Defesa Civil de Santos, da FEBRAGEL, da Prefeitura de Santos e da Unisanta. Também agradecemos aos palestrantes do dia, nosso muito obrigada, e a todos os participantes dessa edição. Muito obrigada.